Fala pessoal, estou aqui de volta para apresentar a parte 3, a parte final aqui desse backstage da trilogia. E agora a gente vai para a parte mais emocionante, a parte mais legal de tudo isso, que é a animação. A produção da animação, todos os processos. Até agora a gente viu como a gente faz para criar as referências, né? A gente busca referência com base no roteiro que a gente criou. A segunda parte, a gente monta ali todo um processo em relação aos personagens principais que a gente quer definir, as origens, perfil psicológico, tudo isso a gente precisa documentar na Bíblia de Animação, que é um documento que a gente precisa seguir para ter como base para construir todo esse projeto. E agora a parte final, onde a gente já reuniu todas essas informações e a gente vai montar um planejamento. Então a gente reúne a equipe e a gente discute quais são os processos que a gente precisa ser definido e quem vai ser responsável por cada parte do processo. Então, aquele que tem mais facilidade com desenho, aquele que tem mais facilidade para criar em relação a efeitos sonoros, a cenários, a modelagem, que a modelagem é feita através de um programa chamado Maya, ou a gente pode utilizar um outro programa de modelagem que é o ZBrush, e você importa esse arquivo para dentro do Maya e lá você finaliza o seu processo, né? No caso, se você vai modelar um personagem, se você vai modelar um cenário, então você pode utilizar dois programas distintos, né? E assim a gente define as atribuições para cada pessoa e aí a gente começa a criar os designs de personagem, a gente começa a fazer os desenhos, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma criação de as armas que estão sendo produzidas aqui pela equipe, os personagens também. E aqui esse outro exemplo é o exemplo de um desenho, né? Eu estou criando aqui a modelagem do Hattori Hanzo. Então eu modelei o ninja, eu fui atrás de referência para poder me basear como que eu faria o desenho do personagem. Então a gente usou como referência o personagem da história para criar um perfil psicológico para ele. E agora a gente precisa de referências reais, né, para a gente poder desenhar. Então eu fui atrás de algumas referências na internet para criar um modelo onde a gente pudesse tomar como base ali para criar algumas características específicas para esse modelo, né? Então aqui a gente está desenhando esse personagem e toda a base, todo o cenário, todos as composições, no modo geral, a gente é um processo que a gente precisa definir agora para criar um novo design, né? E aí, enfim, começa a produção, né? Todo mundo já tem as suas tarefas ali já pré-definidas. Agora é a gente sentar na frente do computador e começar a tirar essas ideias do papel e passar para a tela do computador para criar tudo que a gente precisa para aí sim a gente montar uma sequência, que essa sequência a gente vai chamar isso de storyboard, porque a gente transforma tudo que está no roteiro para uma sequência de imagens ali, tudo que a gente já criou, tudo que a gente já desenhou, tudo que a gente já imaginou do que está escrito no roteiro e vai passar realmente para o papel, no caso para o programa, é a partir dali que a gente vai definir o tempo onde todas as coisas acontecem, desde um movimento de um salto até um movimento de um golpe, que é o caso que a gente está utilizando no nosso teaser, golpes de espadas, lutas e toda essa confusão aí. Então nesse momento a gente cria o storyboard com base nas imagens que a gente já definiu, dos designs que a gente já criou, né? E do storyboard a gente passa por um processo que chama animatic, ou seja, a gente já tem o storyboard aqui definido, agora a gente vai começar a dar o tempo para as coisas acontecerem, né? Então a gente começa a visualizar o animatic 2D, ele já passa a ser um animatic 3D, onde a gente já imagina essa cena dentro do programa animado em 3D e por último o render final, que é essa imagem linda aqui da águia sobrevoando a floresta. Isso aqui a composição já está pré-definida, começou lá no Animatic 2D, na verdade lá no roteiro que veio para o design, que veio para o storyboard e se transformou nesse render que é o início do curta, né? Então a sequência de tudo isso aqui a gente está começando a construir ainda o processo. A sequência disso aqui, a gente já vai partir para um processo de animação. Só que a animação, a gente precisa ter uma base para poder fazer, porque a gente já tem a ideia de tempos que as coisas acontecem. Então, para a gente trazer isso para a realidade hoje do programa, para a gente poder criar os movimentos,
a gente não pode criar um movimento qualquer, a gente precisa criar um movimento fluido. A gente precisa que esse movimento seja o mais natural possível. Então, a gente se reúne e faz uma encenação que chamamos de pantomima. A pantomima, você pega aqueles movimentos que realmente precisam ser animados por pessoas, né? Aquilo que for de repente uma queda, coisas nesse sentido, a gente imagina ou a gente cria com base em outras referências. Mas aquilo que for gestual, que der para ser interpretado, então a gente simula isso através de uma encenação e traz isso para dentro do programa, que é o caso dessa cena aqui, onde a gente simulou ali uma batalha e tem a referência, a gente aqui embaixo no vídeo dividido a tela, a gente atuando e a animação acontecendo, né? Ou seja, com base nesse vídeo a gente criou os movimentos com base no vídeo e criou a animação que ela precisa ser sequencial exatamente como está acontecendo no vídeo aqui. Então a pantomima ela serve para a gente animar aquelas cenas que de repente precisa ter um gestual de pessoas, então a gente usa isso como referência, né? E depois a gente vai começar a testar tudo que a gente já criou, que a gente já animou, tempo, se tem coisa que a gente precisa corrigir, se tem alguma coisa que não ficou legal, na modelagem que a gente vai precisar identificar se precisa de alguma correção. Então durante os testes das animações a gente identifica esses problemas e a gente trata isso. Então aqui já é a parte final. Lógico, tem muita coisa que acontece nos bastidores ainda, muita produção, mas aqui é um breve resumo de como que funcionam os processos desde o início lá do roteiro, lá atrás, até o render final, que a gente chama, que é a composição, né? Pegar tudo que a gente fez até agora e renderizar, né? A gente transformar isso num vídeo, num filme de verdade, né? 3D. E isso aqui a gente faz ao longo de toda a produção, a gente vai analisando cada processo, identificando o que precisa ser corrigido e a gente vai testando tudo dentro do programa para ver como que está saindo e se a gente precisa alguma correção ou se a gente pode avançar diretamente, né? Essa parte é uma parte importante porque depois de tudo isso a gente precisa dar vida a essa animação em relação aos sons e efeitos. Então o som, muita gente imagina que é o som que acontece diretamente durante as filmagens, mas existe um processo que chama Foley, onde os sons são capturados com base nos sons da natureza, os sons que acontecem à nossa volta. Então aqui a gente tem algumas gravações de como que a gente fez para captar alguns sons de natureza, no caso usando a metodologia Foley, onde a gente usa um aparelho que ele tem uma sensibilidade muito grande ao som e a gente identifica o tipo de som que a gente precisa. No caso a gente precisava de som de cachoeira, então aqui tem um exemplo de como que a gente fez para gravar o som da cachoeira e toda a equipe fazendo essa gravação. Pessoal, esse é o making off dos meninos fazendo e captando o som. Ó, o Davi, ele tá analisando os sons, o Gui tá direcionando essa questão, o Giovanni está captando o microfone. O Gabs tá brincando de ser criança. Eu tô encontrando os bagulhos. Aí, ó. Tem E tá encontrando os bagulhos, pelo que ele falou. Nesse aqui, E a o gente dá uma amassada. Rafa tá ali, o Rafa. Pra E aparecer eu tô aqui realmente gravando o que vídeo. É o isso. som saiu. Primeira gravação, cachoeira. Aí tá bom. Parte de som já definida, então agora sim a gente consegue construir a animação como um todo, desde a parte da movimentação e já adequando aos sons. A parte da pantomima, onde tem a atuação de luta, então percebe que já existe um som de choque de espada, alguma coisa assim, pra gente testar, para ver como que estava saindo, né, o que a gente estava planejando. Então basicamente esses são os processos que a gente tem dentro de um curta, né? Lógico que tem muito mais coisas que acontecem, tem a parte de finalização que a equipe que provavelmente está assistindo sabe que é um inferno colocar os computadores para poder processar tudo isso, o quanto de tempo isso leva e paciência também, mas assim, o resultado final é recompensador e vale muito a pena. E eu quero aproveitar aqui para mandar um agradecimento especial
para todo mundo, toda a equipe de maneira geral. Vocês são pessoas sensacionais, profissionais que têm uma promessa muito grande aí para o mercado, e eu tenho certeza que a criatividade que vocês têm agregando em cada projeto, tenho certeza que virão superproduções maravilhosas aí, independente da área que vocês desejam seguir, se é o 3D, o 2D ou até a ilustração. A parte criativa, do modo geral, ela é muito importante quando tem um profissional dedicado, assim como cada um dessas pessoas que teve do meu lado. Então, desejo muito sucesso. O intuito de tudo isso aqui é mostrar como que é um processo, porque às vezes um curto animado de 2 minutos, 5 minutos, as pessoas assistem e acabou. E às vezes as pessoas até esperam, poxa, mas é só isso? Não vai ter mais? Mas para desmistificar isso de é só isso, e parece que é muito simples, todo esse processo mostra o quão trabalhoso é a produção disso e, de repente, o quanto difícil também é para a gente fazer tudo isso acontecer e virar uma produção como essa, que às vezes acaba muito rápido, mas ela tem diversos processos, diversas situações que a gente precisa dar um máximo de atenção para que ela saia exatamente como a gente espera. Então, obrigado por você ter assistido até agora. E não se esqueça, dia 24/12 é o dia do lançamento oficial do nosso curta, A Fonte dos Indesejos, exclusivamente pelo YouTube. Então eu vou disponibilizar o link para que sejam acessados aí no dia 24, no dia do nosso lançamento. E espero que vocês gostem e muito obrigado e valeu de verdade. Forte abraço.